João capítulo 17, versículo 17, quantos encontraram, digam amém. O Senhor Jesus Cristo diz assim: santifica-os a tua palavra é a verdade. Thank you very much. Tomai-vos os vossos assentos. Inglês da Paraíba. Amados e queridos irmãos, o texto escolhido pelos irmãos é um dos textos mais cruciais do Evangelho e de toda a Escritura Sagrada, porque o capítulo 17 de João vai anteceder as palavras de despedida do Senhor Jesus aos seus discípulos. E subsequentemente, capítulo 18, 19, 20, vai tratar sobre a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Por isto, o quarto evangelho, diga-se de passagem, é o evangelho que vai trazer em pauta a morte e ressurreição do Senhor Jesus, como também todo aquele processo desconstrutivo, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, que Jesus Cristo há de se submeter até chegar ao trono e ser elevado ao céu, ascendido pelo próprio Deus, tendo direito a todas as honrarias possíveis para assim ser glorificado. Portanto, o capítulo 17, queridos, sem sombra de dúvidas, é a oração mais importante de Jesus Cristo em todo o seu ministério. A epígrafe que João escreve neste capítulo é a oração sacerdotal de Jesus. E quando nós nos debruçamos no capítulo 17 de João, nós vamos ver este capítulo sendo dividido em três partes. Na primeira parte desta oração, nós veremos que Jesus Cristo está sendo glorificado. O capítulo 17, versículo 1 até o versículo 5, a Bíblia vai nos mostrar que Jesus Cristo está sendo glorificado. Quando Jesus está sendo glorificado, eu entendo, eu absolvo na minha pífia capacidade de interpretar a Bíblia Sagrada, que a glorificação de Jesus Cristo se dá pelo fato do nome dele ser glorificado na minha vida. Se Jesus está sendo glorificado, obviamente aquele que está interligado a ele será também glorificado. E a Bíblia Sagrada é clara, é muito patente aos nossos olhos quando diz que Jesus, tendo falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho. Veja que ele está orando, e ele vai utilizar uma palavra que chamamos de soliloquiar, ele dá ênfase a ele próprio. Pai, glorifica o teu. Ele está orando, ele se dirige a Deus, que é o Pai Criador poderoso, e ele diz: glorifica o teu, pronome possessivo, trazendo uma junção de unidade, comunhão, trazendo aqui uma aplicabilidade de intimidade com o Todo-Poderoso. Glorifica o teu filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste.
Então perceba que Jesus Cristo, o versículo 1 até o versículo 5 deste capítulo 17, traz a primeira fundamentação e o primeiro pilar sustentável do ministério de Jesus, a despeito da sua oração, ou da oração mais importante do seu ministério, que teve a durabilidade de 3 anos. Jesus vai trazer a glorificação dele unido a nós, porque sem Jesus Cristo nós não estaríamos aqui. E a métrica do Evangelho é arrancar o homem do lamaçal do pecado, da inércia espiritual. O propósito do Evangelho de Jesus Cristo, fincado na pessoa de Jesus, como referência, como modelo, como paradigma, como espelho, como exemplo, como uma carta que chamamos de carta aberta, que nunca se fecha, como uma porta que se abriu e nunca se fechará, pois ele também é o pão, é a porta, ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, raiz de Jessé, Alfa e Ômega, princípio e o fim, Todo-Poderoso. Ele ainda é o médico dos médicos, ele ainda é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele ainda é aquele que esmagou a cabeça da serpente e nos deu o direito de estar ao seu lado, partilhando da salvação que vem dele, porque tudo é dele, para ele e por ele que são todas as coisas. Por isto, quando eu falo que Jesus Cristo é glorificado, eu falo sobre um homem que é Deus e de um Deus que é poderoso e que é poderoso para realizar o irrealizável. Porque se nós colocarmos na balança do mérito humano, nenhum de nós teríamos capacidade de adquirirmos e atingirmos o ápice salvífico da salvação. Mas Jesus Cristo chega para dar um basta à opressão obrigatória, imposta e radicalizada da lei, e quebra, rachando a lei na cruz do Calvário e nos dando o direito da salvação. Só quem recebeu este direito, levanta as mãos para os céus e glorifique o nome do Senhor. Qual é o objetivo, queridos, da glorificação de Jesus? Atingir a vida eterna. Existe vida após a morte? Sim. No aspecto do espiritismo kardecista, existe vida após a morte. Mas esta transição do espiritismo kardecista, o espiritismo diz que esta vida pós-morte é transfigurada em um animal irracional. Eu posso ir e posso retornar em um animal. Eu posso retornar em um macaco. É a encarnação e a reencarnação. Eu não creio nisso. Eu creio na glorificação. Porque na glorificação existe uma palavra interessante, glória. E a palavra glória, pela teologia, significa palavra que traduz a excelência da dignidade divina de ser Deus, ou seja, o alimento que sustenta e nutre a alma de Deus. Pastor, Deus tem alma? Sim, ele tem sentimento. Se ele tem sentimento, ele tem alma. Então o que é que alimenta Deus? A sua glória. Vinda de onde? Dos homens, dos anjos, arcanjos, querubins e serafins. Isaías vai descrever este momento maravilhoso, quando Isaías vai ver pela visão transcendental e absoluta da glorificação do Filho. Ele vai ver Jesus Cristo ali na eternidade, sendo ovacionado e glorificado
uma legião de anjos, arcanjos, querubins e serafins, e estes anjos, arcanjos, querubins e serafins declaravam em alto e bom som: Santo, 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 Santo. A igreja vai reverberando o que os anjos falam no céu agora. Toda a igreja: Santo. Eles vão gritando: Santo, 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 Santo. Toda a terra está cheia da tua glória. Tarabasuramandagai. Se Jesus Cristo está sendo glorificado, e o próprio Jesus, queridos, vai falar desta autoglorificação. A Bíblia diz, João, que no hebraico significa Yohanan, aquele que recebe graça. A Bíblia diz que João, ele vai falar sobre esta vida eterna. E ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Quando ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, olha a exegese do texto. Quem está falando é Jesus. Ele está falando focado em Deus, o Criador. E quando ele fala: e a vida, presta atenção, querido, e a vida eterna é esta, 2 pontos, que te conheçam. O que é conhecimento? Conhecimento é uma palavra que conceitua a capacidade extrema de se relacionar. Eu conheço a minha esposa porque convivo com ela. Será que Deus me conhece pelo fato de eu ser seu filho? Pelo fato dele ser onipotente, onipresente, onisciente, e eu fico com a terceira opção, pois a onisciência é um atributo do conhecimento inimaginável de Deus. Ou seja, Deus conhece tudo e todos. Só que quando Jesus Cristo diz: e a vida eterna é esta, que te, ele já tira aqui a responsabilidade de Deus em nos conhecer, e já me delega a responsabilidade de conhecer aquele que me conhece. Posso repetir de novo, porque foi tão profundo que eu gostei. Ele vai delegar a responsabilidade em mim de conhecer aquele que já me conhece. Diga bem forte: Deus. Só os vivos, diga: Deus já me conhece. Agora eu tenho a oportunidade ímpar de conhecê-lo, de conhecê-lo, de conhecê-lo, de conhecê-lo do jeito que ele é. Como posso conhecer, pastor? Deus. A teologia traz a etimologia, estudo de Deus. Então, quando eu me aperfeiçoo na teologia, me tornando um teólogo, eu vou ser reconhecido como um homem que conhece a Deus, estudante da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras. Mas como eu posso conceber na minha mente este autoconhecimento de Deus? Se eu conheço o meu cônjuge pela convivência, como posso conhecer o meu Deus sem conviver com Ele? Vocês estão entendendo? O que é a convivência? É o tempo gasto e consumido com
o Criador dos céus e da terra. Querido, eu estou aqui no azeite, viu? Eu estou aqui debaixo da graça de Deus. Aleluia. Diga glória a Jesus. Pega na mão do irmão que está ao seu lado e aperte a mão dele. Quando ele disser ai, aí você para. Ele disse ai, pois pare de apertar. Agora diga assim educadamente para ele: meu irmão, por gentileza, abre a tua boca para glorificar o poderoso, o incomparável, o eu sou, o grande, grandão, gigantão, paizão, aquele, não, mais forte, aquele que é, que tem, que pode, que faz, realiza, levanta, sustenta, fortalece, honra, engrandece, exalta, humilha, dá vida, mata, é poderoso, é grandioso, é soberano, é redentor, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Rei dos reis, Deus de Israel, Criador, Pai, conselheiro, companheiro, Pai da igreja, cabeça da igreja, aquele que está aqui. Quando o salmista fala, canta o Salmo 23, queridos, e ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, olha para mim, estás comigo. A exegese do texto faz o salmista dizer, sabe o quê? Tu estás comigo, ele está dizendo, tu és o meu chamar. Hebraico. Traduzindo, o Senhor. Se você não der glória a Deus, vou embora. O Senhor está aqui. Não é o Senhor, está ali, além. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Jeová chamar, está comigo. Aí ele diz, quando ele diz, porque tu estás comigo, ele está dizendo, Jeová chamar, ou seja, ele está dizendo, o Senhor está aqui. Aí João diz, que a vida eterna se transfigura pelo fato de Jesus Cristo exigir de mim que eu esteja em Deus, que eu busque a Deus, que eu me entregue a Deus, me submeta a Deus, que ande com Deus, que viva para Deus, que chore com Deus, honrado com Deus, alegre em Deus, fortalecido em Deus. Aí ele dizia, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Aí ele fecha, olha para mim, ele fecha o primeiro pilar, na oração sacerdotal de Jesus. Primeiro, Jesus é glorificado. Quem entendeu até aí, diga amém. Agora a Bíblia diz que os apóstolos receberão a responsabilidade
de estarem em santificação. Qual é o tema? Unidos aos pés da cruz. O que é a cruz? A cruz tem um símbolo inusitado. Ela faz assim. Sim ou não? Olha a cruz aí, ó. Então nós temos aqui uma união de dois objetos. O primeiro objeto está ereto. Esse objeto que está ereto, que vai simbolizar consequentemente a cruz, olha para mim, eu nunca vi nenhum pregador no Brasil falar o que eu vou falar hoje, até porque é uma revelação exclusiva de Deus agora, e eu nunca disse na minha vida o que eu vou falar. Ouça isso, eu nunca disse isso, é revelação de Deus, veio agora. A cruz está ereta, sim ou não? Pergunto-lhes, a cruz que Jesus foi crucificado, ela estava assim, assim ou assim? Ela estava em pé. Por quê? Porque ela estando assim, ereta, em pé, há duas interpretações. Primeiro, ela está apontada para o céu. Se ela está apontada para o céu, ó, essa aqui está inclinada. Mas a cruz verdadeira que Cristo morreu, ela está em pé, apontando para o céu, dizendo para Deus e para os homens que aquele que está fincado nela, se você não der glória a Deus, eu vou puxar seu cabelo. Aquele que está fincado nela não vai ser glorificado, já está glorificado. Mas ele está pregado na cruz, sim. Mas no ápice da sua dor, ele faz, ó. Sim ou não? A sua conjuntura física não produz mais imunidade fisiológica e sustentável para lhe manter 100% saudável. Ele se rende às dores. Porém, ele solta uma bomba no inferno. Ele diz: teletestai, ou seja, está consumado. Quando ele diz está consumado, a cruz está em pé, apontada para o céu, ele já é glorificado. Só que tem outra parte assim, sim ou não? Essa parte que está assim, pastor, significa o quê? O selo da bênção de Deus. Ele foi selado e glorificado na cruz. Agora eu vou falar, olha para mim. E acontece algo absurdamente incrível, e o diabo não gosta quando eu falo isso. A Bíblia diz que Jesus matou a morte. Olha para o irmão, sorri para ele, diz assim: meu irmão, o nosso Jesus matou a morte. Ilógico, paradoxal e sem sentido, sim ou não? Sim ou não? Matou a... Segunda coisa, agora aqui é para você ouvir segurando na mão do irmão, segurando na mão dele, vamos lá, todo mundo segurando aí, todo mundo, é para ouvir, viu? Que é forte. Ele mata a morte, diga amém. Segundo, ele tira Jesus na cruz do Calvário, sofrendo, morrendo lá, acontece isso, mata a morte. Segundo, ele tira a roupa do diabo. O diabo anda despido, mas nós
em Cristo, fomos vestidos e revestidos com o sangue do Cordeiro. Glorifique por 30 segundos a Deus. Por 30 segundos, glorifique a Deus. Rabassoramandagai. Você veio hoje participar de um culto para os homens ou um culto para Deus? Porque se você veio participar de um culto para os homens, fica em silêncio. Mas se é para Deus, abre a boca e glorifica o nome dEle. Aleluia! No primeiro pilar, Jesus Cristo é glorificado. No segundo pilar, os apóstolos precisam estar em santificação. A Bíblia diz no versículo 6: manifestei o teu nome aos homens que me deste ao mundo. Eram teus. Se liga, queridos, presta atenção. Tu nos confiastes e eles têm guardado a tua palavra. Jesus Cristo está falando sobre os apóstolos. Jesus Cristo está falando sobre os discípulos. Quando Jesus Cristo ora e diz assim, manifestei o teu nome aos homens que me deste. São os discípulos. Só que de 70 foi para 12, de 12 foi para 1, e se não fosse Pedro, tinha se acabado ali. Tinha 70 e Jesus disse assim: vocês não prestam, vocês são incrédulos. Aí se dispersam, ficam 12. Jesus continua batendo o chicote da exortação. Aí os 12 se dispersam, fica um, chamado Pedro. Aí Pedro olha para Jesus e diz assim: irmão Raimundo Abílio, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Diga glória a Deus aí. Então os discípulos de Jesus Cristo não foram só, presta atenção nesse detalhe, os 12. Foram os 12 e os 12 se estenderam a nós. Quem segue Jesus é discípulo de Jesus, obviamente. E sendo discípulo de Jesus, há uma função a ser exercida. E nesta função, o pré-requisito, olha para mim, dentro do tema, dentro do texto, o pré-requisito para andar com quem é santo é buscar a santificação. Porque é impossível eu andar com uma pessoa cordialmente ética sendo antiético. Tirei de propósito o paletó para descrever o que é ética. Quem tirou o paletó? Eu ou o pastor? Ele foi gentil. E a palavra gentil, ela está interligada à ética. Ele me auxiliou no momento de grande responsabilidade em que eu estou no altar ministrando a palavra de Deus. Ou seja, ele partilhou comigo, comungou comigo. Quem está entendendo, diga amém. Se eu ando com ele, eu preciso ser igual a ele. Se o meu DNA está o carimbo dele, eu preciso ser igual a ele. Sede santos, diz Deus, porque eu sou santo. Por isto, no segundo pilar, os apóstolos precisam buscar a santificação. Terceiro, para encerrar, no terceiro pilar da oração de Jesus, queridos, a igreja precisa estar unificada. Olha para mim e presta atenção nesse final. A igreja precisa estar unificada. Versículo 20. Não rogo somente por estes,
mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua, a fim de que todos sejam um. Olha a unidade, olha a unificação, a fim de que todos, coletivo, plural, a fim de que todos, plural, sejam, singular, um. Quem é Cristo na igreja? A mão? Hã? Oh. Quem é Cristo na igreja? O braço? A perna? O pescoço? Hã? Não o pescoço? Quem é Cristo? O, não é a. Paulo diz, o cabeça. Por que o cabeça e não a cabeça? Se diz a cabeça, dá ênfase a um corpo comum. A cabeça. Eu tenho uma cabeça, mas eu posso ser o cabeça. A irmã ali entendeu, ó. A irmã entendeu. A irmã entendeu. Vou repetir de novo. Eu tenho uma, é plural, uma, ok? Cabeça, tá? Mas eu posso ser o singular, cabeça. Olha para mim, olha para mim. A igreja não tem uma cabeça. Ia quebrando óculos. A igreja não tem uma cabeça. Porque se a igreja tem uma cabeça, ela vai ter 2 cabeças, 3 cabeças, 4 cabeças, 5 cabeças, assim sucessivamente. A igreja não tem uma cabeça, a igreja tem o cabeça. E o nome dele, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Glorifica mais alto. Aplauda com alegria, mais forte. Aplauda mais forte. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos, vou terminar, sejam um, ponto e vírgula. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Meu Deus do céu, que coisa linda, rapaz. Meu Jesus amado. Eu vou ler de novo. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai. Jesus Cristo está falando, ó. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Faça assim. Todo mundo, ó. Assim, ó. Tudo que eu fizer você faz. Amém? Ó, diga, Pai, Filho, Espírito Santo. Espírito Santo, Filho, Pai. Diga, eu estou no Pai, no Filho e no Espírito Santo. No Espírito Santo, no Filho e no Pai. Diga assim, traduzindo. Diga, traduzindo. Eu, eita, diga, sou. Chega, eu estou sentindo a presença de Deus. Diga assim, imbatível. Diga mais forte, imbatível. Diga, por quê? Meu Deus, diga, por quê? A condenação não pode me atingir. Glorifique a Deus, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Salomão diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, aludindo ao casamento unificado ao Espírito Santo, lá em Eclesiastes, ok? Este é um ponto de vista. Segundo ponto de vista, a igreja não é e nem está órfã. Nós temos um pai. Só quem tem um pai, que é o Pai, vai ficando de pé. Glória a Deus. Vai ficando de pé.
Põe a mão no seu coração. Curve sua cabeça. Feche os seus olhos. Jesus Cristo, de quem eu sou,